Bom, nós vamos dar início agora à demonstração da funcionalidade Power Pivot, que veio com o Excel 2010. Uma funcionalidade totalmente gratuita que está disponível no Excel 2010. Bom, o que é o Power Pivot? O Power Pivot é uma funcionalidade que a Microsoft disponibilizou junto ao Excel para ser trabalhada como um Business Intelligence pessoal. Uma ferramenta pessoal para que a pessoa possa criar suas visões de dados, fazer seus trabalhos de análise de dados sem precisar de um servidor específico ou de um acesso a uma base de dados, a um cubo OLAP. Então ele tem sido chamado de Self-Service BI. O que significa isso? A própria pessoa vai fazer os seus acessos aos dados, vai consumir essas informações sem o auxílio de um especialista em tecnologia. Então ele também é chamado de Business Intelligence em memória. O que significa isso? A pessoa acessa diversas fontes de dados, pode ser um SQL, um Oracle, um Access, um DB2, um Sybase, traz essas informações para o Excel e trabalha offline com essas informações. O que isso significa? Independente de uma plataforma de BI, de um servidor mais robusto. Então ela traz essas informações e trabalha. Pode levar o seu laptop para qualquer lugar e continua com aqueles dados trabalhando dentro do Excel. Como que isso é possível? Com o Power Pivot, o Excel passou a trabalhar com milhões e milhões de linhas. Vamos dizer assim, o limite seria a capacidade de memória da sua máquina. Então, se a sua máquina tem 4 GB de memória, o que o SQL conseguir alocar em memória de dados, ele vai conseguir trabalhar. Bom, como que ele consegue fazer isso? Ele trabalha com um mecanismo de compressão de dados chamado VertiPack, que é o mesmo mecanismo que o SQL utiliza. O que isso significa? Ele traz milhões e milhões de linhas para a memória, compacta isso e aí permite você trabalhar com facilidade, com agilidade, sem sobrecarregar o Excel. Então também permite o que? Relacionamento entre colunas. Então às vezes você tem uma planilha só com os códigos e valores e você pode criar uma outra pasta de trabalho com as descrições e fazer uma vinculação do código com essas descrições. Também para facilitar os cálculos você tem uma linguagem chamada DAX, tá? Que é uma linguagem chamada Data Analysis Expression. O que significa isso? Você pode estar fazendo cálculos com as colunas facilmente, simplesmente arrastando a coluna, fazendo um cálculo como se fosse trabalhar normalmente numa planilha no Excel. Então isso permite que você faça cálculos de valor unitário versus percentual, valor unitário versus valor do produto, quantidade, sem você ter um conhecimento muito grande em programação. Então, simplesmente arrastando as colunas, combinando com operadores matemáticos, você consegue ter acesso a isso. Na próxima figura tem uma demonstração de uma planilha Excel trabalhando aí com mais de 100 milhões de linhas. Então é só para dar um exemplo que agora o Excel tem essa possibilidade graças à implementação do Power Pivot. Então agora a gente vai dar início à demonstração de como que você trabalha com um Power Pivot dentro do Excel. Bom, vamos dar início então à demonstração do Power Pivot no Excel 2010. Primeira coisa que a gente vai fazer é acionar a aba do Power Pivot. Tendo essa aba acionada, temos algumas opções aqui e uma delas é chamar a funcionalidade do Power Pivot. Depois que o Power Pivot é carregado, nós vamos o quê? Buscar as fontes de dados, vamos buscar da onde nós vamos buscar essas informações para poder trabalhar. Então eu posso chamar de um SQL Server, de um Access, de um Analysis Services, que é o serviço de OLAP da Microsoft, um próprio Power Pivot e algumas outras fontes de dados de alguns outros fabricantes. Por exemplo, de um Oracle, posso chamar de um IBM DB2. Então eu posso ter diversas fontes para trabalhar no meu Power Pivot. Posso trabalhar com elas juntas. Então eu posso trabalhar com um SQL Server trazendo dados, um Oracle que tem dados de uma outra aplicação, eu posso estar trabalhando com todas elas juntas. Então no meu caso nós vamos trabalhar com um SQL Server. Eu vou informar então o nome do meu servidor e vou acessar uma base de dados aqui que a gente vai utilizar, que é de uma indústria de plástico, para poder fazer análise. Ele vai buscar para mim as tabelas, né, que eu quero trabalhar. Então, se eu sou da área financeira, vou buscar os dados da área financeira. Se eu sou do RH, vou buscar os dados da área de RH. Vou selecionar essas tabelas. Vou tirar aqui só uma tabela de sistema, né, não é necessário. E aí eu tenho acesso a essas informações. No nosso caso, nós vamos analisar quantidade de produção por exemplo, operador, por máquina. Então, nós vamos selecionar todas as tabelas relacionadas à produção. Nesse momento, o Power Pivot vai estar fazendo a importação desses dados para dentro do Power Pivot.
E a partir desse momento, nós não temos mais vínculo nenhum com nenhum servidor da empresa. Então, a partir desse momento, eu posso pegar meu notebook, levar para algum outro lugar e trabalhar com essas informações. Eu já tenho todas elas aqui. Se fossem milhões de linhas, tudo bem, estariam aqui aqueles milhões de linhas, utilizando aquele mecanismo que eu comentei de compressão de dados, para trabalhar sem problema nenhum. Então, a partir do momento que eu tenho essas informações, eu vou partir para o meu processo de análise. Então, eu vou chamar aqui uma funcionalidade do Power Pivot, que são algumas tabelas dinâmicas. Eu vou optar por uma aqui que trabalha com gráficos, para ter um painel de análise, para ficar uma coisa mais apresentável. Então, chamei esse meu painel, essas planilhas dinâmicas. E aí, o que acontece? Eu vou clicar num desses gráficos, num dos meus portais, e vou procurar um item que eu quero analisar. Então, como eu comentei, eu quero analisar, por exemplo, a quantidade produzida de um determinado produto. Então, vou colocar aqui descrição do meu produto. Tudo clicando, eu não preciso me preocupar em configurar fórmula, nada. Aí o meu outro gráfico, eu quero fazer a mesma análise de quantidade produzida, só que agora eu quero saber por processo, por exemplo. Tem alguns processos dentro da minha produção, então nesse caso aqui só tem o processo de fabricação. Mas eu também quero ter um painel com a quantidade produzida, só que agora pelos meus operadores. Quero ver qual é o operador que está produzindo mais. Então já tenho mais um painel para utilizar. Depois eu também quero fazer uma análise da produção. Vou clicar aqui no outro gráfico, da quantidade produzida. Só que agora eu quero saber por turno. Então, tem ali a descrição do meu turno. Eu só tenho atividade em um turno matutino, então eu tenho essa análise. Bom, eu já tenho meu portal, meu painel montado, então eu já posso fazer algumas análises. Mas para isso ficar de uma maneira mais interativa, então eu posso optar pelo quê? Uma das funcionalidades do Power Pivot é o que a gente chama de segmentações. O que significa isso? Eu tenho toda essa análise aqui, mas visualmente não vai caber tudo isso que eu tenho aqui. Então a gente faz uma coisa chamada segmentação. Então eles querem fazer uma análise por mês, por exemplo. Então eu venho aqui na área de tempo, vou pegar um mês e vou arrastar aqui para a parte de segmentação. O que acontece? Ele criou um menu com botões para que eu possa fazer uma análise da minha produção baseada por mês. Então, por exemplo, assento sanitário, chapas de PVC, no 12º mês eu tive tanto. Ah, no 5º mês, então repare que ele já vai atualizando nos gráficos. Ah, tudo bem, mas agora que mês e de que ano? Então vamos inserir mais uma segmentação aqui, só que agora por ano. Então, agora eu quero saber, relacionado ao ano de 2010, no 5º mês a produção foi tal. Mas eu quero fazer uma análise nos 2 meses, então eu pressiono a tecla Ctrl, seleciono o ano, seleciono mais algum mês e os resultados vão sendo atualizados para mim automaticamente. Então, se eu quero inserir mais alguma segmentação, ou quero trocar essa segmentação, por exemplo, para colocar aqui como linha, então eu só arrasto para cá e ele automaticamente vai organizar para mim. Então eu posso trazer o ano aqui para cima e fico com os meses aqui embaixo. Então eu volto, retorno só o mês 4 do ano de 2010. Então é muito fácil de você montar um BI utilizando o próprio Power Pivot junto com as funcionalidades do Excel. Bom, para deixar ele um pouco mais rico, um pouco mais, vamos dizer, mais bonito de se apresentar, eu posso clicar aqui, voltar no layout de página e vamos colocar uma imagem aí, o logotipo da sua empresa, como uma imagem de fundo. Então, no meu aqui eu coloquei. Vamos tirar essas linhas de grades aqui, para ficar uma coisa mais bonita. E aí eu tenho uma apresentação mais bonita dos meus dados. Posso também colocar isso aqui em modo tela inteira e continuo fazendo análise. Conforme eu vou clicando aqui, ele vai movimentando as minhas informações. Então, a partir do momento que eu quero inserir qualquer outro dado ou qualquer outra coisa, eu posso estar clicando aqui e trabalhando com isso daí. Se quiser inserir mais algum item, código de produto, né? Eu posso estar trabalhando e ele fica totalmente dinâmico, eu posso estar trabalhando e fazendo uma boa apresentação disso daí. Vou tirar aqui do modo tela cheia. Então depois eu posso também fazer a visualização disso, imprimir isso aí em relatório, então ele te mostra aqui o formato que vai sair esse relatório. Eu posso também estar salvando isso aqui, enviando para um próprio SharePoint, para o meu portal. O Power Pivot tem uma funcionalidade para você trabalhar dentro do SharePoint, você exporta essas análises que você tem feito aqui para dentro do SharePoint, então isso fica muito fácil de você compartilhar essas informações.
E aqui você tem uma demonstração de como você cria um BI pessoal ou Self-Service Business Intelligence. Lembrando que os dados estão todos aqui, continuam lá no seu Power Pivot, milhões e milhões de linhas, né, trabalhando com compressão de dados, então isso não sobrecarrega a sua máquina. O limite de capacidade dele é a capacidade de memória da máquina, o que ele conseguir colocar de dados na memória ele vai utilizar. Então, utilizando compactação, isso fica muito mais rápido. E, além do mais, fica uma apresentação muito rica, muito bonita, fácil de você visualizar. E os componentes que você tem aqui, você pode estar arrastando, colocando, pode tirar todos eles novamente. Então, às vezes, para facilitar uma impressão, uma visualização, sem problema algum. E, além de tudo, existem vários outros modelos de relatórios, de gráficos para você estar trabalhando, sem problema nenhum. Você também pode estar movimentando esses campos de um lugar para o outro, sem problema nenhum. Pode inserir um filtro, né? Ele vai criar um filtro aqui para você, com todos os objetos, fabricação, manutenção, montagem. E você vai estar visualizando isso dentro dos teus gráficos. Bom, e com isso a gente encerra essa apresentação, uma demonstração de como funciona o Power Pivot no Excel 2010.